grandezas diretamente proporcionais. Vamos estudar o K, que significa constante de proporcionalidade, e em seguida escrever a fórmula da função que representa uma GDP, ou seja, uma grandeza diretamente proporcional. A fórmula é expressa por y igual a k vezes x. A fórmula para determinar o k, que significa constante de proporcionalidade, é essa daqui. K igual a y sobre x. E a fórmula para representar a função é essa daqui. Y igual a k vezes x. O gráfico de uma função diretamente proporcional, ele tem esse formato aqui, né? Então, temos o eixo x, o eixo y, e aqui a reta que representa a grandeza diretamente proporcional. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Eu tenho uma tabelinha com valores de x e y. A primeira observação a ser feita é o que acontece com os números dessas colunas. Vamos analisar a primeira coluna, que é a coluna de x. Nós temos aqui os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos notar que esses valores estão aumentando. Vamos analisar agora a segunda coluna, que é a coluna y. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 e 9. Aqui também os valores estão aumentando. Nas duas colunas, os valores estão crescentes. Então, existe a chance dessas grandezas, essas duas grandezas, a x e a y, serem GDP, que são grandezas diretamente proporcionais. Para isso, nós vamos aplicar a fórmula do K e fazer essa verificação. Então, primeiro passo é aplicar a fórmula do K com os valores desta tabela. A fórmula é y dividido por x. Então, eu vou pegar o primeiro valor de y, que é o 1,5, e vou dividir pelo valor respectivo aqui no x, que é o 1, né? Então, eu tenho que pegar o parzinho, né? Então, 1 com 1,5, depois eu vou pegar o segundo par, que é o 2 com o 3, depois o terceiro par, que é o 3 com o 4,5. Eu não posso pegar, por exemplo, o 1 com o 3. Não, tá errado. Eu tenho que pegar o parzinho correspondente. Então, se eu for pegar o 1, eu tenho que usar o 1,5. Se eu for pegar o 2, eu tenho que usar o 3. Sempre o par organizado. Então, eu peguei e já deixei escrito aqui 1,5 e o 1, né? Nesse formato aqui, y dividido por x. O y valendo 1,5 e o x valendo 1. Efetuando essa divisão, quanto que é 1,5 dividido por 1? É 1,5. Vou escrever aqui, ó. Vamos fazer o cálculo com os outros valores da tabela para ver se esses valores estão batendo. Então, eu tenho o próximo valor aqui é o 3 e o 2. Então, eu vou dividir 3 por 2, que está montado aqui. 3 dividido por 2 equivale a 1,5. O próximo valor é o 4,5 e o 3. Então, 4,5 e o 3, um dividido pelo outro, dá 1,5. Vamos agora partir para o 6 e o 4. 6 dividido por 4, 1,5. E depois, 7,5 dividido por 5, também dá 1,5. E 9 dividido por 6, que está montado aqui, que vai dar 1,5. Então, fazendo a verificação, nós vamos perceber que todos os resultados são iguais a 1,5. Por isso que o nome é constante de proporcionalidade. É uma constante esse valor. E ela aparece em todos os valores da tabela, né? Então, são valores crescentes aqui no x e aqui no y, e eles aumentam na mesma proporção.
né? Portanto, a constante de proporcionalidade dessas duas grandezas x e y é igual a 1,5. Ok, uma vez que eu determinei o valor da constante, que é o k, eu já posso escrever a fórmula que representa essa função dada na tabela. A fórmula segue esse modelo, y igual a k vezes x. Portanto, eu vou ter y igual, o k vale 1,5, então eu vou escrever 1,5 vezes x. E tá aqui a fórmula, né? Eu troco apenas o valor do k. Eu não troco o valor de x, porque x tem vários valores, olha só. O y também apresenta vários valores. Eu só troco numa fórmula aquilo que não muda, aquilo que é constante. No caso, o valor de k, que é igual a 1,5. Lembrando que essa fórmula ela pode ser escrita y igual ou fx igual. Fx é função x, que é a mesma coisa que o y. Então, eu posso escrever y igual a 1,5 vezes x ou fx igual a 1,5 vezes x. Já determinamos o valor do k, já determinamos a fórmula da função e agora nós vamos partir, voltando aqui só um pouquinho, olha só, nós temos aqui x igual a 45, mas não sabemos quanto vale o y. E embaixo aqui nós temos y valendo 750, sem saber quanto que vale o x. Então, esses dois cálculos aqui é o que nós vamos fazer agora, né? Então, eu deixei aqui, ó, x valendo 45, quanto que vale o y? E y valendo 750, quanto que vai valer o x? Para determinar esses valores, nós usamos a fórmula, né? Por isso que nós escrevemos uma fórmula, porque através dela nós podemos encontrar qualquer valor da tabela. Vamos começar aqui pelo x, fazendo a substituição. Então, eu vou repetir a fórmula do jeitinho que ela tá, y igual a 1,5 vezes, no lugar de escrever o x, eu vou escrever o valor que está aqui, 45. E aí, eu vou fazer este cálculo, 1,5 vezes 45. 1,5 vezes 45 vai ser igual a 67,5. Então, aqui nós multiplicamos, né? Fizemos a conta de vezes e chegamos nesse resultado. Então, quando x vale 45, o y vai valer 67,5. Vamos fazer agora a mesma coisa para determinar o segundo valor aqui. Nós temos que o y é igual a 750. Quanto que vai valer o x? Bom, nós vamos pegar a mesma fórmula e trocar. Dessa vez, nós vamos trocar o y pelo valor que está aqui. 750 igual, aí nós vamos seguir o que está aqui. 1,5 vezes x, ok? Bom, eu preciso agora encontrar aqui o valor do x. Então, eu vou ter que isolar o x aqui, né? Deixá-lo sozinho e passar esse 1,5 que está multiplicando para o outro lado. Se ele está multiplicando e ele vai mudar de lado, ele vai dividindo. Então, eu fico com a conta nesse formato aqui. Deixei o x sozinho e o 1,5 que estava multiplicando foi para o outro lado dividindo. E agora, é só fazer esta divisão. 750 dividido por 1,5. Que vai dar 500. Então, x é igual a 500. E aí, nós vamos completar aqui na tabelinha que quando x vale 500, o y vale 750. E, como já foi dito anteriormente, qualquer número que eu queira saber em relação a x ou em relação a y, é só usar a fórmula substituindo aqui, ou o y ou o x, dependendo da pergunta do exercício, e eu vou chegar no resultado desejado, no resultado final. Vamos agora representar essa função graficamente, fazer o gráfico dela.
essa construção, ela é simples, né? Eu tenho aqui o eixo X, né? E no eixo X eu vou fixar os números que estão na tabela, lá no lugarzinho na coluna do X. Então, eu coloquei os números 0, que é do próprio plano cartesiano, né? Tem que ter aqui. E na tabela eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais números lá, mas eu coloquei até o 5. A mesma coisa eu vou fazer em relação ao eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então, eu vou lá na coluna do Y e vou anotar os valores que estão lá na coluna Y, que são 1,5, o 3, o 4,5 e o 6. Sempre respeitando a distância entre os números para garantir a simetria na hora de traçar este gráfico. Vamos começar a ligar os pares. O primeiro parzinho que tá lá na tabela é x valendo 1, y valendo 1,5. Então, eu venho aqui no 1 do x e vou subindo para ligar aqui no 1,5 do y. E aqui eu encontro o primeiro ponto do gráfico. O segundo parzinho da tabela é o x valendo 2 e o y valendo 3. Então, eu venho aqui, onde eu tenho x igual a 2, e vou ligar até o y valendo 3. Tem o segundo ponto. O terceiro ponto, o terceiro par ordenado da tabela, é x valendo 3 e y valendo 4,5. Então, eu venho aqui, vou ligar o 3 do x até o 4,5 do y, sempre fazendo uso da régua. E vou ligar mais um parzinho, que é o 4 no 6, né? Para x valendo 4, o y vale 6. E já está suficiente para traçar a reta que representa essa função, porque, na verdade, 2 pontos já determinam uma reta, né? Então, se eu encontrar 2 pontos, já é suficiente para traçar uma reta do gráfico. Aqui eu encontrei 4 pontos e já é suficiente, então, para fazer o traçado desta reta. Basta posicionar a régua aqui sobre os pontos e por aqui eu vou traçar, então, uma reta. Veja como fica a reta da grandeza diretamente proporcional, né? Então, esta reta, ela representa essa função, y igual a 1,5 vezes x, que é a função que nós estamos trabalhando. Tá aí, então, a representação gráfica desta grandeza diretamente proporcional. Vamos aqui para um segundo exemplo. Eu tenho uma nova tabela com novos valores e eu vou fazer a mesma coisa que foi feita anteriormente. Eu vou começar a determinar a constante de proporcionalidade K, fazendo como? Dividindo y por x, sempre pegando a linha correspondente. Mas antes, vamos observar o que acontece com os números. Então, aqui na coluna x, nós percebemos que quais são os valores, né? 100, 80, 60, 40 e 20. Aqui eu vou parar porque aqui não tem valores determinados, tá? Então, de 100 até 20, os números estão diminuindo, estão decrescendo. Vamos ver o que acontece com a coluna Y. Então, eu tenho 50, 40, 30, 20 e 10. Também estão diminuindo. Observe, no primeiro exemplo que nós fizemos, a coluna, os valores de x estavam aumentando e os valores de y estavam aumentando também. Agora, nesse segundo exemplo, os valores de x estão diminuindo e os de y estão diminuindo também. Então, existe a chance dessas duas grandezas, x e y, serem diretamente proporcionais. No caso, se um deles estiver aumentando e o outro diminuindo, aí não. Aí são grandezas inversamente proporcionais. Mas, nas grandezas diretamente proporcionais, nós podemos ter as duas aumentando juntas ou as duas diminuindo juntas. No primeiro exemplo, as duas aumentavam juntas, x e y.
Aqui nesse segundo exemplo, as duas estão diminuindo juntas, mas nós vamos verificar se existe uma proporção nessa diminuição. Para isso, nós vamos usar a fórmula do K, que é K igual a Y sobre X. Então, vamos pegar aqui o primeiro parzinho, né, que é o 100 e o 50, que eu já deixei montado aqui, e dividir. É Y sobre X. Então, o Y vale 50, o X vale 100, e eu monto aqui 50 dividido por 100. Bom, 50 sobre 100, eu vou simplificar isso aqui e vou dividir tudo por 5 aqui, ó. 5 dividido por 5 é 1 e 10 dividido por 5 é 2. Então, veja, cortei aqui um zero com um zero, ficou 5 sobre 10. E aí, eu simplifiquei, dividi tudo por 5 e cheguei no valor meio. Vamos ver se acontece a mesma coisa com o segundo par aqui, que é o 80 e o 40, montando aqui na ordem Y sobre X. Então, nós vamos ter 40 sobre 80, 4 oitavos, vamos simplificar, dividir tudo por 4. Então, 4 dividido por 4 é 1, e 8 dividido por 4 é 2. Então, deu 1 sobre 2, que é meio. Próximo parzinho aqui da tabela é o 60 e o 30. Então, 30 sobre 60. Vamos cortar, dividir tudo por 3 para simplificar. Então, 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3, 2. Então, deu meio. Continuando, vamos aqui para esse próximo parzinho, que é o 40 e o 20. Nós vamos cortar aqui os zeros, ficamos com 2 quartos. Vamos dividir tudo por 2 e vamos obter 1 sobre 2. E o último par aqui, o 10 e o 20. Então, vamos cortar o zero e ficou 1 sobre 2. Então, nós vamos perceber aqui que é uma constante realmente. Deu meio, né? Então, o valor de K é igual a meio. Sim, são grandezas diretamente proporcionais. Existe uma proporção entre os valores que estão nessas tabelas. Em seguida, né, depois de determinar o valor de K, nós vamos escrever a fórmula desta função. São grandezas diretamente proporcionais, portanto, tem uma fórmula que expressa, que é essa daqui. Y igual a K vezes X. Como foi dito anteriormente, nós vamos trocar o valor de K, não vamos trocar o valor de Y, porque Y apresenta vários valores, e X também. Trocamos apenas o que não muda, o que é constante, que nesse caso é o K, que vale meio. Então, eu vou deixar escrito assim. Y é igual a meio vezes X, ou posso escrever assim também, função X igual a meio vezes X. Ok. Agora, nós vamos para aqueles valores da tabela que tinham um ponto de interrogação para determinar, né? Então, vamos começar aqui com o X valendo 1000. Quanto vale o Y quando X vale 1000? Para isso, basta usar a fórmula. Então, eu vou escrever a fórmula aqui, meio vezes X, e vou trocar o valor do X. X vale 1000, então, aqui no lugar do X, eu vou colocar o 1000. Então, eu vou ter meio vezes 1000, ok? E aí, eu vou fazer esse cálculo aqui. Então, meio vezes 1000 é a mesma coisa que 1000 dividido por 2, que dá 500. Então, ó, eu posso completar aqui embaixo com 1, se eu quiser, e fazer 1 vezes 1000, vou escrever aqui na frente, 1000. Embaixo, 2 vezes 1, 2. E aí, eu divido 1000 dividido por 2, dá 500, que foi o resultado, né, que foi anotado aqui, ok? Então, quando X vale 1000, o Y vale 500. Vamos fazer a mesma coisa agora para determinar o valor de X. Então, aqui ele dá o valor do Y, ó. O Y vale 4.000. Quanto que vale o X quando o Y vale 4.000? É a mesma coisa, eu vou pegar a fórmula, que é essa daqui, ó. Só que agora eu vou trocar o Y, né? Porque eu conheço o valor de Y. Y vale 4.000. Então, eu vou ficar com
4.000 igual, e aí eu continuo escrevendo a fórmula aqui, meio vezes x. E agora? Bom, agora eu posso completar aqui embaixo do 4.000 com 1 e fazer uma regrinha de 3, né? Aquela multiplicação cruzada. Então, 4.000 vezes 2. Quanto que dá 4.000 vezes 2? 8.000. Vamos anotar aqui, 8.000. Igual, do outro lado aqui, eu tenho 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. E o x vem junto aqui. Então, x é igual a 8.000, né? Se 8.000 é igual a 1x, x é igual a 8.000. Então, tá aqui o valor, x igual a 8.000. E aí, esse valor é o correspondente aqui da tabela. Então, quando o y vale 4.000, o x está valendo 8.000. Vamos agora para o gráfico da função. Então, o que eu fiz aqui? Deixei os valores que estão na tabela. Lá na coluna do eixo x, eu tenho esses valores aqui. Lembrando que eu tenho que colocar sempre em ordem crescente, né? Então, o primeiro valor da tabela é 100. Que tá lá na tabela, o primeiro número é 100. Mas, esses números estão diminuindo lá na tabela. Na hora de colocar aqui no eixo x, eu preciso colocar eles organizados de maneira crescente. Então, do 20 vem o 40, depois o 60, depois o 80 e depois o 100. A mesma coisa eu vou fazer com o y. Vou colocar os valores que estão lá na coluna do y, mas vou colocar em ordem crescente. Então, 10, 20, 30, 40 e 50. E agora, nós vamos começar a ligar os pares, né? Então, o primeiro parzinho que aparece lá na tabela é o 100 e o 50. Então, eu vou lá no 100 do x, né? O 100 tá lá na coluna do x. E vou ligar até o 50 do y. E vou encontrar o primeiro ponto. Vou fazer a mesma coisa com o segundo parzinho. Vou lá no 80 do x e vou ligar lá no 40 do y, sempre fazendo uso da régua e respeitando a mesma distância entre os pontos para garantir a simetria na hora de traçar o gráfico. E isso eu vou repetir com os outros pares. E aí, eu vou ter esses pontos aqui. Agora, é só colocar a régua bem posicionada aqui e traçar a reta. Então, com a régua bem posicionada, eu vou traçar uma reta por esses pontos. Ok, aqui eu tenho, então, a reta que representa essa função. Y é igual a meio vezes x. E tá aí, então, a representação gráfica dessa grandeza diretamente proporcional. Vamos aqui para um terceiro exemplo, né? Vamos, então, já direto para o valor de K. Antes, só analisando a coluna X, os valores estão aumentando, 1, 2, 3 e 4. Os valores de Y estão aumentando também, 10, 20, 40, 50. As duas colunas aumentam juntas. Então, vamos verificar se essas duas grandezas X e Y, se elas são diretamente proporcionais. O que garante isso é a aplicação da fórmula do K. Então, eu vou pegar aqui o primeiro parzinho, que é o 1 e o 10, e vou montar nessa ordem, o Y em cima e o X embaixo, como foi feito aqui, e vou fazer essa divisão. 10 dividido por 1 dá 10. Vamos para o segundo par, que é o 2 e o 20. Dividir Y por X, 20 dividido por 2 dá 10. Terceiro parzinho é o 40 e o 30. 40 dividido por 30 é igual a 13,3. Então, veja que o valor aqui já deu diferente dos demais. Então, eu nem preciso continuar fazendo cálculos. Quando isso acontece, é porque não são proporcionais, né? O K tem que dar igual em todas as divisões. Se tiver um parzinho que não bater o resultado, que não der igual, mesmo que seja o último par aqui da tabela,
essas grandezas, elas não são proporcionais, tá? Então, a resposta fica assim: não existe proporcionalidade nem direta e nem inversa, tá? Então, essas duas grandezas, elas não são proporcionais, nem diretamente, nem inversamente.